Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus. Eu sou homem branco, cabelo branco, agora de óculos. Estou usando camisa azul e branco e atrás de mim tem uma janela com desenho. Hoje vamos falar sobre os temas de fechamento contábil, tanto do ponto de vista fiscal, regulatório, contábil. E aí vamos tentar atualizar com os temas referentes ao fechamento de dezembro de 2024. Com isso, vamos falar um pouco das partes logísticas para quem está juntando conosco pela primeira vez. Em termos de do ponto de vista logístico, a sessão será gravada, a gravação seria enviada para você. O mais importante é que você pode fazer suas perguntas durante o evento e quem fizer mais perguntas que ainda não ganhou chocolate vai ganhar chocolate. Aqui a gente vai mandar para a sua casa. E aí pode nos acompanhar nas redes sociais. Dentro da sua tela tem uma aba das publicações, tem a aba dos slides, onde você já pode baixar os slides que a gente vai repassar agora. Aí tem a aba também onde você pode fazer suas perguntas. A gente recomenda, para melhor experiência, utilizar o Google Chrome. E obviamente essa sessão necessita o registro para fins de treinamento do CRC, vale para os outros fins de treinamento também, e obviamente vale para profissionais registrados. Qualquer dúvida, tem nosso e-mail aqui para você conectar conosco. Em termos de... Tem nosso site, onde você pode ver os próximos eventos que a gente tem, e todos os eventos que fazemos estão dentro do nossa playlist do YouTube. Estamos no 8º ano, já temos uns 200 eventos, ou seja, 400 horas, que nossos eventos são 2 horas, das 9 às 11 horas, e todos eles são disponíveis gratuitamente. A gente, para você acessar os próximos eventos, ou se por alguma razão você não está recebendo nossas comunicações, ou se sua equipe, se você quer inscrever sua equipe, é simplesmente entrar no link, preencher os dados básicos e aí você entra na nossa mailing list para receber os convites para os eventos. Sempre recebemos pedidos dos últimos eventos, aqui tem os últimos 10 eventos que fizemos. Nosso próximo evento, que vai ser na quarta-feira que vem, às 9 horas, vamos falar sobre gerenciamento de risco para seguradoras e bancos, o ORSA, a implementação desse novo sistema de gerenciamento de risco e aí vamos ter especialistas para nos falar sobre isso. Em termos de nossos panelistas de hoje, Melissa, você quer se apresentar? Sim, Kieran. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, tranquilo. Ok, obrigada. Então, muito prazer, é um prazer estar aqui com vocês novamente pela 3ª semana consecutiva, neste começo de ano. Sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos castanhos, um pouco bagunçadinhos, na altura dos ombros, estou usando um colar e uma blusa branca e preta com estampas. Estou no escritório da PwC, então atrás de mim tem uma janela de vidro com os desenhos da PwC. E bom dia, nós vamos discutir daqui a pouquinho temas muito interessantes. Obrigada. Legal, obrigado. E Suzlene, você está conosco? Você quer se apresentar? Quero sim, Kira. Bom dia a todos. Eu sou a Suzy, diretora de tributação corporativa aqui da PwC. Eu sou uma mulher, uso óculos, tenho cabelos escuros, pretos, estou vestindo uma blusa preta, atrás de mim eu estou de home office hoje, então estou em casa, tenho um espelho e uma luminária. Legal. Hoje vou estar aqui junto com Kira debatendo os principais temas contábeis, tributários que impactam aí o fechamento das demonstrações contábeis. Isso, eu vou ter que dar desculpas para tanto Suzy quanto Melissa que aceitaram de última hora para apresentar para nós
e muito obrigado por aceitar esse convite de última hora. Suzy, Imagina, eu que agradeço, Kira. Legal. Por nada, eu também agradeço, Kiran, pelo convite, e eu acho que as panelistas merecem um chocolate também hoje, hein, Kiran? Isso, acho que hoje tá... Isso, quem tiver no escritório, com certeza vai levar chocolate. Tipo, a gente tem um estoque de chocolate, está aqui, então já vou passar aqui no escritório com quem tiver por aqui. Legal. Então, vamos continuar com a parte da apresentação. Aqui, sobre esse tema de fechamento, nós temos os últimos webcasts de fechamento aqui disponíveis, inclusive, essa que já é a segunda sessão de fechamento anual, fizemos primeiro em dezembro, então que já está disponível aqui no link no YouTube. Em termos de publicações, tem muitas publicações, vou tentar passar rápido pelas publicações. Então, primeiro, a publicação do PwC sobre relatórios sustentáveis já tem novos capítulos com centenas de páginas que já foi atualizado. Então, já deve ter mais que 1000 páginas agora com todos os capítulos completados. Nós temos os novos nomes da CPC, aprovados pela CVM. Nós temos o FS 18, e o item 4 aqui é a nova instrução para as instituições financeiras, 4966, onde as instituições financeiras têm que aplicar nos seus livros societários os conceitos da norma contábil internacional. Então, uma mudança grande para as instituições financeiras. Nós temos o FS 19, que foi publicado. Temos, aliás, um ponto importante aqui, que temos o IASB está revendo a tema de equivalência. Isso tem gerado um certo ruído. Obviamente, eles estão discutindo vários temas do ponto de vista de equivalência, e talvez dentro desses conceitos que talvez a equivalência talvez não tenha o mesmo saldo do lucro e patrimônio do que tem do consolidado. Então, aqui existe um dos temas que são discutidos, potenciais diferenças entre consolidado e o individual. Então, quem tiver interesse em discutir isso, tem até dia 20 agora para mandar seus comentários. Temos a reforma tributária de consumo. 7, nós temos 8, tem a nova lei que foi emitida em dezembro sobre limitação de emissões no Brasil e a criação do mercado de crédito de carbono. É um tema super relevante para o futuro de controle das emissões. Temos também a norma de contabilização de crédito de carbono. Temos o adicional Pillar 2 da contribuição social. Nós temos a parte do impacto do imposto ainda deferido na implementação do ajuste de Pillar 2. Nós temos os ilustrativos, demonstrações financeiras para dezembro 24. Temos as publicação norte-americana sobre os temas de fechamento, que seria aplicado para os FPIs. Temos os temas então, nós temos a publicação do CVM sobre a requerimento do relatório do ISCB. Nós temos a segunda rodada de consulta pública do B3. Temos a minuta da alteração da lei societária, trazendo o conceito de SOX, mas está em minuta ainda. Nós temos a agenda da CVM para 2025. E aí temos algumas publicações norte-americanas sobre temas relevantes para os FPIs, que tem vários temas sendo discutidos dentro do ambiente das empresas listadas nos Estados Unidos. Aí tem também uma publicação para empresas listadas nos Estados Unidos e que temas importantes para fechamento para as empresas listadas com a SEC nos Estados Unidos. E aí, finalmente, tem o link para a nova equação, forma que nós trabalhamos. E com isso, vamos para a nossa tradicional pesquisa de aquecimento. Então, para a nossa primeira pesquisa, que deve estar chegando agora com vocês, quais são os novos
normas contábeis e propostas que são relevantes para a sua empresa. Então, novas normas propostas relevantes, ou seja, temos o ICMS na base PIS/COFINS, opção A. Opção B, o IFRS 18, ou seja, que é o novo modelo de apresentação de demonstrações financeiras. Nós temos o C, a norma sobre apresentação de demonstrações financeiras subsidiárias como obrigações públicas. Temos as alterações do ICPC 09, temos alterações também do CPC 18 e o CPC 02. Temos a contabilização de crédito de carbono. A opção G é a proposta do IASB para alterar a método de equivalência. E nós temos também a guia do impacto das incertezas climáticas dentro das demonstrações financeiras e aí não sei responder. Muito obrigado para todos que estão entrando aqui para votar. Então, os itens de voto que estão tendo maior volume de votos são o IFRS 18, que vai ser efetivo para 2027, vai mudar a forma de apresentação das demonstrações financeiras. Tem muitos votos para este item. E também tem a alteração do ICPC 09, em termos de alteração das demonstrações financeiras. Vale notar que no item E, ele permite agora, a partir de 2025, que as empresas poderiam usar um atraso na equivalência até 3 meses, enquanto antes, até 24, o limite era 2 meses. Então, é uma alteração relevante dentro do CPC 18. Então, mas o volume de voto vencedor é opção B, IFRS 18. Segundo lugar vem opção D, que é o ICPC as alterações para esse ICPC 09. E vem depois a proposta do IASB que está sendo discutido de alteração de método de equivalência. Com isso, vamos para o segundo. Estou mandando agora. Estamos recebendo, então, a pesquisa número 2. Quais normas de relatório de sustentabilidade são relevantes para a sua empresa? E aí nós temos adoção pela CVM da nova relatório do ISSB. Nós temos a adoção pelo CFC do novo relatório do ISSB, do novo relatório de sustentabilidade. Nós temos também, que sai no final do ano, a nova resolução da Bacen, que é a opção C, que também impacta os bancos e instituições financeiras. Nós temos o CBPS, que emitiu as normas internacionais do ISSB em português e já publicou no site do CBPS. Nós temos também o foco do ISSB em biodiversidade e capital humano, ou seja, que são as potenciais novas normas que viriam na sequência. Nós temos a meta do Brasil para 2025, em termos de redução de emissões de carbono, que é 37% até 37% de redução neste ano, comparado com 2005. Nós temos as normas europeus do CSRD e SRS, e aí não sei responder. E aí tem, obrigado para todos que estão votando, o que tem maior volume de votos é a norma da CVM, requerendo novo relatório do ISSB, seguido a norma do CFC, que requer quem tiver relatório de sustentabilidade deveria utilizar o relatório ISSB a partir de 2026. E o que vem depois que cai bastante para item D, ou seja, as novas normas emitidas pelo CBPS, e aí a opção E, que é as potenciais novas normas de sustentabilidade que vem na sequência de biodiversidade e capital humano. Então,
ou seja, tem bastante novidade vindo do ponto de vista de sustentabilidade. Aí vamos para a pesquisa número 3. Quais dos tópicos quentes contábeis se aplicam para a sua empresa? Então, em termos de tópicos quentes, nós temos aqui a opção A, impactos de alta inflação e juros. Opção B, novo padrão de relatório ESG, ou seja, que acabamos de falar do ISSB. C, os riscos geopolíticos, disputa na Ucrânia, Gaza, sanções. Opção D, o projeto de lei 2581, ou seja, alterações na lei dos SAs para melhorar a governança cooperativa. E a alteração para a Pillar 2, via adicional de contribuição social. F, a reforma tributária de consumo, emenda constitucional 132. G, a reestruturação de dívidas, ou seja, modificação e extensão de dívidas. H, teste de recuperação de ativos e não sei responder. O que está gerando maior votação aqui são opção F, que é a reforma tributária, que na verdade está quase empatado com item H, que é teste de impairment. Ou seja, teste de impairment nesta época do ano gera bastante discussão. A grande maioria das empresas fazem seu teste de impairment nesta época do ano. Então, todo mundo está focado nisso nesse momento. E temos também bastante voto para os impactos da alta inflação e taxa de juros e também para os novos relatórios de sustentabilidade. Depois cai bastante para a opção D, ou seja, novo projeto de lei para alteração da lei das SAs. E aí os outros têm bem menos votos, ou seja, riscos geopolíticos, a adoção do Pillar 2 e também a reestruturação de dívidas, que são itens de menor foco. Então, muito obrigado a todos que votaram com isso. Então, vamos para a próxima. Então, estamos na pesquisa número 4. Para empresas listadas na SEC, quais das áreas adicionais de foco de fechamento? Então, a gente discutiu os itens de foco gerais para as empresas brasileiras. Então, aqui, uma pergunta específica para aquelas empresas que estão listadas nos Estados Unidos. Então, tem uma série de novidades e focos dos reguladores, do SEC e também do PCAOB, referente ao uso de inteligência artificial. Tem um foco grande em termos de cibersegurança. Tem também em termos de opção C, que é criptoativos. D, em termos de clawbacks, em termos de alteração de informações financeiras que impactam bônus das empresas, ou quaisquer alteração nas informações financeiras já publicadas. A opção E, que é os temas do ESG. O F, foco nas cartas comentárias da SEC. G, o XBRL, que a impressão requerida aplicar. E a posição da SEC sobre as novas normas contábeis. Então, por exemplo, já tem alguma literatura sobre a posição da SEC sobre o novo nome do IFRS 18 e não sei responder. Os itens com maior votação aqui é a opção A, inteligência artificial, B, cibersegurança, E, que é os temas de sustentabilidade do ESG, temas também de a posição da SEC sobre as novas normas contábeis. Depois cai bastante para as outras opções, ou seja, para opções criptoativos, para temas de clawbacks, para foco nas cartas da SEC e para XBRL. Então, com isso, vamos para a nossa última pesquisa, número 5. Quais são os temas fiscais mais relevantes para o fechamento? Então, temas fiscais para o fechamento. Nós temos a adoção do Pillar 2, via adicional da contribuição social. Opção A. Opção B, reforma tributária de consumo. Opção C, novos lei de preço de transferência para 2024.
D, exclusão de Selic na base de imposto de renda e contribuição social. E, decisão do STF sobre coisa julgada. F, regime monofásico do PIS/COFINS. G, potencial reforma de imposto de renda e contribuição social, esperado para 2025. E aí temos bastante votos aqui, mas o que está ganhando em termos de votos são opção B, reforma tributária de consumo, e opção C, a nova lei de preços de transferência, e também a opção D, exclusão de Selic na base de imposto de renda para depósitos judiciais, e também a opção G, potencial reforma de imposto de renda e contribuição social. E aí tem uma queda para adoção do parcela Pillar 2, também para a decisão da STF de coisa julgada e também do regime monofásico. Então, com isso, vocês devem ter recebendo os resultados de nossa pesquisa, e aí com isso chegamos no final de nossa pesquisa inicial. Então, com isso, Melissa, eu vou passar para você. Está com você. Ok, Kieran, muito obrigada. Estou iniciando meu cronômetro aqui. Temos meia horinha para a nossa conversa, então, pessoal. Então, vamos começar. Vou colocar aqui no nosso slide de agenda. Muito bem, o que nós vamos discutir agora? Vamos discutir principais temas de fechamento para dezembro de 24, novidades contábeis, tanto para 31 de dezembro quanto futuras, né? E novidades em sustentabilidade. Pessoal, muitos dos temas já foram, inclusive, discutidos em webcasts anteriores, mas só para a gente reforçar o posicionamento e a importância de alguns destes temas. Então, vamos lá. Vamos começar por temas de fechamento. Próximo slide. Aqui, muito bem. Então, nossos principais assuntos contábeis para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020. Obviamente, estes temas não são exaustivos, tá bem? Então, nós levantamos aqui temas que nós julgamos ser importantes e relevantes para o fechamento contábil, mas, obviamente, podem ter outros temas que impactem a companhia ou o setor ou alguma coisa especificamente, né? O regulador ou novas normativas, hein? Então, começando aqui, eu numerei para ficar mais fácil a gente seguir o caminho aqui dos temas. Então, começando pelo primeiro tema, riscos geopolíticos, além de atualizações de leis e regulamentos. Atualizações de leis e regulamentos, obviamente, sempre precisam ser observados para todos os fechamentos contábeis, não é? Riscos geopolíticos, pessoal, ainda estamos num cenário de guerras, num cenário aí de eleições em alguns países ou de posse dos eleitos em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, né? Então, quais são as implicações para o meu fechamento contábil e para as minhas projeções futuras em relação a estas questões geopolíticas, tá bem? Item número 2, eu vou passar rapidinho. Se vocês tiverem dúvidas nas questões, por favor, vão colocando no chat as dúvidas, que nós e os especialistas que estão aqui no nosso painel vão responder as questões depois, tá bem? Então, nosso segundo ponto, mudanças climáticas e conectividade entre relatórios de sustentabilidade e relatórios financeiros. Pessoal, nós temos falado bastante em relação a isso, né? Fizemos vários webcasts, imagino que já fizemos aí mais de 10 webcasts nos últimos 2 anos em relação a temas de sustentabilidade e novas normativas, novo formato do relatório de sustentabilidade, incluindo aí o ISSB, CSRD e, eventualmente, a normativa da SEC. Então, qual é o aspecto, né? Estamos falando aí não de divulgações separadas, mas sim de divulgações relacionadas à mesma empresa. Ou seja, as informações que estão no relatório de sustentabilidade
devem estar refletidas de alguma forma nos relatórios financeiros e vice-versa. E tenham em conta que a CVM está olhando isso e considerando as informações divulgadas. Então, ainda que o ISSB não esteja vigente pela CVM 193 ainda, precisamos começar a ter esta interconectividade. Tá bem? Item número 3, de tema relevante, divulgações relativas à inflação e taxas de juros. Temos um cenário mundial, pessoal, hiperinflacionário não, perdão, palavra errada, mas temos um cenário mundial de inflação, diferentemente de algo em torno aí de 4 anos atrás, né? Nós temos hoje um cenário mundial de inflação que determinou a subida de taxas de juros em diversos países. Então, se anteriormente a gente tinha um cenário de liquidez, né, de excesso de liquidez, na verdade, de taxas de juros negativas em diversos países, hoje nós temos o inverso deste cenário. Então, o que é importante observar? O que isso impacta nas operações da companhia, nas projeções da companhia, nos formatos de funding e de captação, né, na dívida e no endividamento da companhia. Além disso, temos a questão das economias hiperinflacionárias. Só um minuto, pessoal, perdão. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Economias hiperinflacionárias. O FMI divulgou agora em outubro de 2024 o World Economic Outlook, que é o relatório que fornece os dados atualizados em relação aos níveis projetados de inflação por país. E existem algumas mudanças significativas em relação ao relatório de abril de 24, que foi o relatório anterior, que devem ser observadas especialmente em companhias que têm aí operações em múltiplos países. Então, países que devem entrar no cenário hiperinflacionário a partir de dezembro de 2024. República Democrática Popular do Laos e Malawi. Tá? Nigéria e Egito não são considerados ainda hiperinflacionários, mas podem eventualmente entrar nesse rol de países e devem ser monitorados. Tá bem? E aí, país que deixa de ser hiperinflacionário é o Iêmen e países que permanecem como hiperinflacionários: Argentina, Etiópia, Gana, Haiti, Irã, Líbano, Serra Leoa, Sudão do Sul, Sudão, Suriname, Turquia e Venezuela. Então, atentem, por favor, companhias que tiverem operações nesses países em relação à contabilização, mensuração e divulgação referente à questão de hiperinflação. Tá? Item número 4, novas normas e alterações contábeis e fiscais. E aqui estamos falando de mudanças no arcabouço tributário e como que essas mudanças impactam a organização. Basicamente, aquilo que o Kieran comentou no início, né? As principais mudanças que temos aí notícia: reforma tributária de consumo, em primeiríssimo lugar, adoção parcial do Pilar 2 via contribuição social, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente, preços de transação e, eventualmente, nova reforma tributária do IR, a observar o que vai passar aí no Congresso e em qual formato isso vai passar. Né? Áreas potenciais de impacto, novamente não exaustivas, em relação a reformas fiscais, pessoal. Primeiro, impairment, né? Como que essas mudanças fiscais podem impactar aí projeções de fluxo de caixa a partir de 2025, 2026. Segundo, impostos a recuperar. Nós temos tributos aí sobre o consumo, como, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS e o ISS, que devem ser substituídos por novos impostos. Consequentemente, a recuperação desses impostos e o prazo de recuperação podem ser impactados. Terceiro, e um óbvio quesito, o tributo sobre o lucro deve sofrer aí impacto, e impacto também na alteração das projeções e no lucro tributável, certo? E quarto e último impacto que a gente consegue notar aqui, como eu falei para vocês, não exaustivamente, as divulgações devem refletir, né, qualitativamente todas essas alterações, inclusive prospectivamente em relação aos efeitos que devem impactar a organização, ok? Nosso próximo assunto, pessoal, teste de impairment para ativos não financeiros. Todos esses temas que eu comentei
leiam-se, riscos geopolíticos, mudanças climáticas e interconectividade entre os relatórios de sustentabilidade e relatórios financeiros, divulgações relacionadas à inflação, taxa de juros e impacto disso, né? Não só economias hiperinflacionárias, mas impacto do aumento das taxas de juros na organização. E alterações fiscais podem e devem ter um impacto aí no teste de impairment e na projeção de fluxos de caixa para ativos não financeiros. Entidades que devem ser muito impactadas, entidades que tenham quantidades significativas de ágio, ativos intangíveis com vida útil indefinida, né? Ou companhias que sejam muito afetadas aí por mudanças climáticas, riscos de inflação e riscos geopolíticos. Fala, Kieran, você gostaria de comentar? Isso, acho que tem também com o aumento na taxa de juros no final do ano, tem dois efeitos. Aquelas empresas que têm dívidas grandes, especialmente com taxas variáveis, a gente vai ter um impacto grande de aumento de despesa financeira, e também tem o efeito da taxa de desconto, ou seja, com esse aumento de taxa de juros no final do ano, a taxa de desconto aumenta e, portanto, o valor do negócio vai cair. Então, esse aumento com expectativa de continua da alta durante 25, 26, isso pode ter um impacto negativo no teste de impairment para muitas empresas. Perfeito, Kieran. Exatamente. Então, um dos principais pontos aí que devem ser revisados nos testes de impairment. Pelas companhias e, obviamente, pelos auditores, né? Nós vamos validar aí todos os testes de impairment com suas respectivas premissas, tá bem? Passando para o nosso próximo ponto aqui, pessoal. Apresentação em bases líquidas no balanço patrimonial, DRE ou fluxo de caixa. Apresentação em bases líquidas são geralmente proibidas, exceto quando expressamente exigidas por algum padrão contábil. Então, por que isso acontece, gente? Isso acontece porque apresentar em bases líquidas geralmente prejudica a capacidade do usuário de ter compreensão adequada em relação a determinadas transações ou eventos, né? Bem como avaliar e projetar fluxos de caixa, por exemplo, de uma entidade. Tá? Então, por isso que geralmente é proibido. Onde a compensação é permitida? Geralmente, onde há critérios específicos que precisam ser atendidos para que haja esta compensação. E na maioria dos casos, se os critérios são atendidos, a compensação deve ser aplicada, ou seja, não é uma escolha, é uma obrigatoriedade. Então, isso precisa ser observado conforme a normativa aplicável. Tá? Por que a gente traz esse quesito? Porque nós temos observado em diversos clientes diversas tentativas aí de consolidação em base líquida onde não é exatamente aplicável. Tá? Então, quesito a ser observado. Com isso, vamos passar aí para o nosso segundo tema, que são as novidades contábeis. Muito bem. Então, falando um pouquinho de novidades contábeis, e novos requerimentos já aplicáveis para o fechamento de 2024, pessoal. Primeira coisa, acordo de financiamento com fornecedores, ou supplier finance, ou o conhecido risco sacado. Estamos falando aí de IFRS 7, CPC 40, Financial Statements Disclosures, e IAS 7, CPC 03, Statements of Cash Flows, ok? Por quê? Porque isto é uma área de foco da CVM, com divulgações que passam a ser obrigatórias nas demonstrações financeiras a partir de 31 de dezembro de 2024, muito embora essas divulgações adicionais não tenham sido requeridas para os trimestres de 2024, mas para o fechamento anual serão. Então, o que passa a ser necessário divulgar? Os termos e condições dos acordos, e no início do período, o valor contábil e rubricas associadas aos passivos de risco sacado, bem como quais fornecedores foram pagos e quais fornecedores não fazem parte do acordo de risco sacado, tá? Lembrando que estas operações de risco sacado são incluídas como exemplo de risco de liquidez para divulgações quantitativas nos instrumentos financeiros de IFRS 7.
Tá? Então, a gente está falando aí de melhoria da qualidade e transparência das divulgações, tanto em relação ao passivo, quanto em relação aos fluxos de caixa, quanto em relação ao risco de liquidez. Tá? Próximo tema, pessoal. Passivo não circulante relacionado a covenants. É um amendment do IAS 1. Esse amendment tem como objetivo melhorar as informações fornecidas em relação aos passivos sujeitos a determinados covenants. A covenants em geral, tá bom? Então, qual é o aspecto? Esse amendment visa a esclarecer como que as condições que uma entidade tem que cumprir até 12 meses após o período do relatório afetam a classificação do passivo hoje, tá? Isso, e basicamente... Pode falar. Desculpa, Melissa, só complementando nisso. Se tiver covenants, o acerto, e você acha que vai quebrar o covenant na data do balanço, você tem que fazer o acerto do covenant antes de chegar na data do balanço. Uma vez, infelizmente, a gente encontra vários casos de empresas que deixam passar a data do balanço, o covenant não foi atendido na data do balanço, e aí acaba sendo reclassificado a dívida, e devido a cláusulas de cross-default em outras dívidas, acaba impactando uma série de outras dívidas e mostra uma posição muito precária da empresa na data do balanço. Então, se tiver covenant, tem que acompanhar com cuidado e negociar alterações antes de quebrar, porque depois de quebrar, acaba sendo apresentado o passivo no curto prazo devido à exigência de pagar imediatamente, e aí isso acaba gerando vários outros desafios para as empresas. Perfeito, Kira. Muito obrigada pelo esclarecimento. Então, pessoal, é isso, né? O objetivo dessa alteração do IAS 1 é justamente dar visibilidade ao usuário de que haverá, eventualmente, né, nos próximos 12 meses, existe a propensão a que haja uma quebra de covenant, né? Então, atentem, por favor, a esta questão bem importante. Próximo ponto aqui, passivo de arrendamento em sale leaseback, que é um amendment ao IFRS 16. Esse amendment inclui requisitos para transações referentes a sale leaseback, no sentido de explicar como uma entidade contabiliza o sale leaseback após a transação. E nesse caso, pessoal, as transações de sale leaseback mais propensas a serem impactadas são geralmente aquelas que possuem alguns ou todos os pagamentos variáveis e que não necessariamente dependem de um índice ou taxa. Então, o sale leaseback já é uma transação que vem sido observada pelo IFRS 16 e que agora inclui também este amendment com novos requisitos de divulgação. Próximo ponto, pessoal, novidades do CPC. O ACPC 10, relacionado a créditos de descarbonização, allowances e CBIOS. Eu vou falar desse daqui um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar nos itens de sustentabilidade, tá bom? Então, já falo sobre isso daqui. Vamos passar aqui para os nossos próximos pontos. E temos agora outros temas contábeis também aplicáveis aí, né, ou aplicados para o fechamento. Primeiro tema desta lista aqui. O IFRIC Agenda Decision de julho de 2024 relacionado ao IFRS 8 segmentos, ou CPC 22, né? O IFRIC, pessoal, não tem prazo de aplicabilidade teoricamente, mas como a decisão é de julho de 2024, só um minutinho, como a decisão é de julho de 2024, a princípio poderia ser esperado que fosse aplicado já em 31 de dezembro de 2024. Se não for possível a aplicabilidade em 31 de dezembro, seria razoável a divulgação de um potencial impacto em relação a essa decisão, tá? E a essa normativa. Qual é o aspecto dessa normativa, né? Devem ser divulgados
itens específicos de receita e despesa incluídos no valor do lucro ou prejuízo do segmento, desde que estejam incluídos na composição da métrica de lucro ou prejuízo por segmento, que é periodicamente analisada pelo COGM de forma efetiva, ou se forem realmente fornecidos regularmente ao COGM, tá bom? Lembrando, pessoal, que itens materiais de receita e despesa não se limitam a itens não usuais ou não recorrentes e que não é requerida efetivamente a divulgação de uma DRE completa por segmento. Então, estamos falando aqui de uma divulgação que só se aplica efetivamente se o COGM analisar e receber essas informações, ok? Próximo ponto, gente. Pilar 2 da OCDE. E imagino que a Suzy vai falar um pouquinho sobre isso também mais para frente. Mas, de qualquer maneira, estamos falando aqui de um tema relacionado ao IAS 12 Income Tax, né, que é o CPC 32. É um tema mais de divulgação do que de mensuração para 2024. Então, qual é o aspecto, né? Em conexão com a implementação das regras do modelo do Pilar 2 da OCDE, o IAS 12 estabeleceu uma isenção temporária e mandatória sobre o reconhecimento de impostos diferidos sobre o lucro decorrentes desta normativa do Pilar 2, tá? Então, as alterações trazem divulgações requeridas na ADF, como, por exemplo, o fato de a entidade aplicar a exceção temporária do IAS 2, e informações conhecidas ou razoavelmente estimáveis sobre o impacto do Pilar 2, né, em relação aos resultados e à exposição a tributos da companhia ou da entidade. Vale dizer que isso não se aplica a impostos correntes, pessoal, somente a impostos diferidos. Pode falar, Kiva. Isso, e aí talvez o ponto é, para quem, por exemplo, para quem estivesse usando o IR deferido com taxas menores do que o 34%, aí muito cuidado com essa norma, porque aí você poderia haver uma alteração na taxa de IR deferido efetiva, devido ao aumento aumento do adicional requerido pelo 2. Mas isso nos casos que onde o IR deferido está sendo feito por taxas mais baixas. E eu só queria alertar isso, e aí tem uma norma específica dentro do IS 12 que trata do Pilar 2 que tem que ser avaliado. Perfeito, Kira, muito obrigada pela complementação. Continuando, pessoal, terceiro ponto, ofício circular CVM número 1 de 2024. Pontos que foram levantados pela CVM neste ofício e ofícios enviados pela CVM geralmente às companhias, com questionamentos muito relevantes em relação a diversos temas, mas a gente levantou aqui os principais 2 temas, né, que recebem tanto que as companhias recebem ofícios da CVM de questionamento, quanto que estão permeados aí nesse ofício circular 1 de 2024. Então, vamos lá. Primeiro tema, impairment de ativos não financeiros. Muita atenção às questões de impairment, como nós já colocamos nos temas relevantes de 2024, ok? Segundo tema, informações que acompanham as DFs, mas que não são necessariamente auditadas, né? São lidas e revisadas pelo auditor, mas não auditadas propriamente, como, por exemplo, relatório de administração, release, MD&A e outros comentários gerais que não constem efetivamente da peça da demonstração financeira, ok? Mas que são arquivadas conjuntamente, tá bem? Dentro desses relatórios e informações que acompanham as demonstrações financeiras, levantamos especificamente a questão do EBITDA e outras métricas derivadas do EBITDA, né? Aí você tem lá EBITDA, referente à dívida por EBITDA, enfim, outras métricas derivadas aí
e a aderência do EBITDA à resolução da CVM 156, que prega ali a metodologia de cálculo e reconciliação com as demonstrações contábeis e financeiras. Okay? Então, conquanto a gente não tenha alterações do IFRS 18, vamos observar muito bem a CVM 156, o método de reconciliação do EBITDA, inclusive nos relatórios que acompanham a ADF, como o relatório de administração e os releases. Tá bem? Muito bem, gente. Passando para o nosso próximo slide. Estamos aqui a 23 minutos de apresentação, que provavelmente eu vou tomar um pouquinho do tempo aí dos palestrantes, de 5 a 10 minutos, para a gente conseguir finalizar todos os temas que temos aqui. Mas falando um pouquinho sobre o IAS 21 e a falta de permutabilidade entre moedas. Desculpa, gente, aqui eu estou trazendo os novos requerimentos aplicáveis após o fechamento anual de 2024, tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente tem essa alteração no IAS 21, que fala da permutabilidade ou falta de permutabilidade entre moedas. Lembrando que uma moeda é intercambiável ou considerada intercambiável quando existe a capacidade de se obter a cotação de outra moeda, ainda que com um atraso administrativo, mas por meio de um mecanismo de mercado visível e direto, que cria direitos e obrigações executáveis. Quando isso não existe, aí esta nova normativa traz tanto o formato de divulgação quanto o formato de cálculo e mensuração dessa permutabilidade entre moedas, ok? Segunda normativa, aplicável a partir de 1º de janeiro de 2026. Alterações no IFRS 9 e no IFRS 7, que trazem o seguinte. Primeiro, esclarecimento em relação a requisitos para o momento de reconhecimento e desreconhecimento de alguns ativos e passivos financeiros, com uma nova exceção relativa a passivos financeiros liquidados por meio de sistema de transferência eletrônica. Okay? Então, observar um meio de execução da liquidação dos passivos. Segundo ponto aqui trazido por estas alterações, foram adicionadas mais orientações para avaliar se o ativo atende ao teste de SPPI ou critério de pagamento exclusivo de principal e juros, solely payments of principal and interest, ok? Apenas mais orientações. Terceiro ponto, novas divulgações para instrumentos com termos... Perdão, gente, 1, 2, 3. Novas divulgações para instrumentos com termos contratuais que podem alterar fluxos de caixa, como, por exemplo, instrumentos com características vinculadas ao cumprimento de metas ambientais, ou instrumentos com outros critérios que podem eventualmente alterar os fluxos de caixa desses instrumentos, ok? Próximo ponto. Atualização nas divulgações de instrumentos de patrimônio designados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ok? Então, pontos aí que eu não vou entrar em detalhe, mas a observar porque são aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso. E trazemos, por fim... Pode falar, Kiran, perdão. Só colocando o comentário, já que todas essas normas forem publicadas, a expectativa é que as empresas divulgam, são requeridas divulgar no explicativo as novas normas que forem publicadas, mas ainda não aplicáveis, para que os leitores saibam das normas que estão vindo como impacto nos anos futuros. Perfeito. Então, a companhia já deve acessar se existe impacto material e relevante em relação à aplicabilidade dessas normas, pessoal. Na verdade, a empresa é requerida divulgar a existência da norma e o que ela conhece, ou a avaliação que ela tem feito. Então, se ela não tem concluído, ela pode falar, tipo, a norma foi publicada, isso é um requerimento da norma e estamos em fase de avaliação ainda sobre a norma. Ou se conhecer o efeito, então o efeito esperado da norma vai ser isso. Perfeito, Kiran. Muito obrigada. Continuando, pessoal, novidades do CPC. E aí a gente começa pelo ICPC 09R3,
que são demonstrações contábeis individuais, demonstrações contábeis separadas, consolidadas e aplicação do método de equivalência patrimonial, com aplicabilidade a partir de 1º de janeiro de 2025. O ponto em relação ao ICPC 09 é que ele não tem correspondência direta com a norma emitida pelo IASB. Por consequência, ele não vinha sendo atualizado, né, juntamente com as demais normas, e juntamente com os CPCs que tenham a correspondência. Né? Por isso, ele está sendo atualizado agora com algumas correções de redação e correções de referência normativa. Tá? E aí a gente traz também o CPC 18R3, que teve como objetivo alinhamento com o IAS 28, em relação, né, investimento em coligada e empreendimento controlado em conjunto. As alterações se referem à mensuração de investimentos de entidades controladas pelo método de equivalência patrimonial. E a alteração do CPC 18 tem aí a ponte com alterações no IAS 28 e no IAS 27, que incluiu efetivamente essas alterações, né? O IAS 27 incluiu alterações em relação ao MEP, que foram retiradas do IAS 28. Então, a ponte está sendo feita no CPC 18, tá, gente? Com aplicabilidade também a partir do 1º de janeiro de 2025. Muito bem. Continuando, pessoal, novidades contábeis ainda com referência futura, né, ou novos requerimentos aplicáveis após o fechamento. Trazemos o IFRS 18, que são os novos requisitos de apresentação na DRE, né, na demonstração de resultados, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2027. Não vou comentar muito sobre IFRS 18, nós já tivemos, inclusive, 2 ou 3 webcasts só focados em IFRS 18 e novo formato de apresentação das informações na DRE, ok? Mas o importante aqui é a gente lembrar que a aplicabilidade é a partir de 1º de janeiro de 2027. E, finalmente, IFRS 19, com divulgações reduzidas para subsidiárias sem responsabilidade pública. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2027, disponível para adoção antecipada, pendente ainda da emissão correspondente do CPC. Lembrando que a subsidiária é elegível à aplicabilidade do IFRS 19 se não tiver responsabilidade pública e se tiver uma controladora final ou intermediária que produza efetivamente as demonstrações financeiras consolidadas disponíveis para uso público. Né, e que esteja em conformidade com o IFRS, obviamente. Tá? Então, novas normativas aí dentro do nosso espectro de normativas com aplicabilidade futura. Trago aqui as publicações da PwC, especificamente em relação aos temas que comentamos, várias publicações em relação ao IFRS 18, como nós falamos. E como já estou há 31 minutos aqui da nossa apresentação, para a gente conseguir concluir, entro nas nossas novidades em sustentabilidade. Então, rapidamente, rememorando sobre os principais frameworks hoje colocados para novos relatórios em sustentabilidade, nós temos o ISSB, que no Brasil foi traduzido pelo CBPS, né, pelo comitê do CPC, IFRS S1, requisitos gerais, e IFRS S2, divulgações relacionadas ao clima. Nós temos o CSRD, que é a normativa europeia com 12 standards diferentes, com aplicabilidade já valendo, né? A partir de 2024 já estava aplicável para países com operações e determinadas características na União Europeia. E, finalmente, normativa da SEC, que está on hold desde abril de 2024, devido a questões legais e discutidas em âmbito do Congresso e em âmbito do Poder Judiciário lá nos Estados Unidos. Potencialmente on hold aí por mais um bom tempo, dado o cenário eleitoral de 2024 nos Estados Unidos. Tá?
Tudo isso, gente, só para a gente trazer aqui, então, a atualização em relação à CVM 193, que é sabida desde outubro de 2023. Portanto, imaginamos que as companhias já estejam aí se preparando fortemente para trazerem os relatórios do ISSB mandatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2026, com asseguração razoável por auditor independente e com aplicabilidade voluntária anterior a isso, né? O que é interessante a gente trazer aqui, na verdade, são a resolução 217 e 218, que tornaram obrigatória a aplicabilidade do CBPS número 1 e CBPS número 2, que foram as traduções respectivas, né, do IFRS IS1 e IS2, com vigência aí a partir de 1 de 2026, como esperado, né? E a resolução da CVM 219, de outubro de 2024, que define os novos prazos de entrega das informações no primeiro ano de entrega, né? E a nova data é até o último dia do 9º mês posterior ao encerramento do exercício social. Então, não é mais junto com o formulário de referência, agora é no final de setembro, tá? Só para a gente trazer aí as alterações da CVM. Nosso próximo slide, nós trouxemos aqui finalmente um assunto muito importante e nós teremos um webcast só referente a este assunto aí mais para frente, acredito que final de janeiro ou começo de fevereiro, né, Kieran? Sobre o marco regulatório do mercado regulado de carbono no Brasil. Então, eu falei para vocês que eu ia trazer um pouquinho mais sobre o OCPC 10, e trago o cenário completo, né, em conjunção com a aprovação da Lei 15.042, de 11 de dezembro de 24, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa e estabeleceu as bases para a criação do mercado regulado de carbono no Brasil. Então, essas bases serão realizadas em etapas ou ondas, e, obviamente, a gente vai precisar de novas regulamentações normativas, definindo aí parâmetros setoriais relativos aos gases de efeito estufa. Mas, em conjunção com a aprovação dessa lei, já veio aí o OCPC 10, com os requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos de carbono, bem como de allowances, né, ou permissões de emissão, que são instrumentos que a gente tem bastante em países com mercado regulado, especialmente na Europa, e os CBIOS, que a gente já tem aqui no Brasil, né? E o que é importante a gente notar em relação ao CPC 10 é que ele desconstrói o decreto anterior, né, o 11075 de 2022, que tratou o crédito de carbono como um ativo financeiro. Então, claramente, pelo OCPC 10, o ativo não é um ativo financeiro, e sim alguma coisa relacionada a estoque ou intangível, que é como as organizações já vinham contabilizando, né, esses créditos de carbono. E aí vamos ter um webcast só sobre isso depois, tá, gente? Então, rapidamente, conjuntamente com esse arcabouço, veio a resolução da CVM, a 223, que torna obrigatório para as companhias abertas a aplicabilidade da orientação técnica no CPC 10, tá? E aqui temos o arcabouço completo do marco regulatório de carbono no Brasil. Então, rapidamente, estou a 36 minutos do meu tempo, pessoal. Trouxe de uma forma muito rápida, né, todos os nossos temas aqui de hoje. E aí, quem tiver dúvidas, por favor, coloque no chat que nós vamos responder. E, Kieran, devolvo a palavra. Muito obrigada. Peço perdão aí pela rapidez, né, no discurso, mas realmente são muitos temas relevantes e importantes que a gente precisava trazer nesse aspecto de fechamento contábil anual. Muito obrigada, pessoal. Isso, muito obrigado, Melissa. E realmente tem um volume enorme de temas. E aí, talvez tentando responder algumas das perguntas que vinham. Tem pergunta aqui de Norberto Aldrigue perguntando sobre compartilhar slides. Os slides são disponíveis, você entra na aba de slides na sua tela. Se você entra lá, você já pode baixar os slides. Tem e aí tem outra pergunta sobre de Ruth, perguntando se como que fica em termos das referências da adoção voluntária do CBPS 1 e 2. Na realidade, as empresas abertas
eles, na hora que eles implementam as normas do SCB, na verdade, agora vai fazer referência aos normas do SCB e as normas do CBPS, que também foram aprovadas pela CVM. E aí, nós vamos fazer um evento nas próximas semanas sobre o novo modelo. A gente vai ter o template, o primeiro novo modelo de relatório do SCB, explicar o conteúdo desse relatório e dividir com vocês. Acho que com isso, Suzy, acho que está com você. Espera aí. Você está conosco? Estou. Você consegue me ver? Isso, sim. Vamos lá. Bom, pessoal, então, agora vou passar aqui com vocês os principais assuntos que nós temos discutido aí para fins de encerramento das demonstrações. A nossa agenda hoje aqui. Primeiro, nós vamos falar um pouco do Pilar 2, né, essa tributação mínima de 15%. Vamos falar também da ampliação do rol de benefícios que estão sujeitos ao controle da DIRB, né? A DIRB já tinha sido instituída, trouxe inicialmente alguns itens para declaração e já teve aí em dezembro uma ampliação dos benefícios que devem ser declarados. Temos também um pouco de informação sobre o ato declaratório interpretativo da Receita Federal, que fala sobre aquele assunto que tem sido tratado aí nos últimos 3 anos sobre a subvenção para investimento, né? E depois, nos itens 4 e 5, nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, sobre o consumo, né? O PLP 68 e o PLP 108. O 68 que foi para aprovação, né? Que teve aprovação pelo Congresso Nacional, e o 108 que teve já aprovação na Câmara dos Deputados, tá? Bom, então vamos lá. Inicialmente, o primeiro tema aqui com relação ao Pilar 2, nós tivemos a edição no final de 2024 da Lei 15.079, que trouxe os principais aspectos da tributação global, com a adoção do Brasil, que foi publicada em 30 de dezembro de 2024, né? Então, ela veio fruto de um projeto de lei, né? Inicialmente já tinha uma previsão numa medida provisória, mas o processo foi instituído através do projeto de lei 3.817, que culminou aí na lei 15.079. Tá? Recapitulando aqui, a que se refere essa tributação mínima global de 15% do projeto do Pilar 2, né? Nós temos desde 2012 a proposta da reforma tributária global, então ela veio aí inicialmente com o Pilar 1, a partir da previsão de garantir um escopo de arrecadação no país mercado, né? Então a gente teve aquela discussão no contexto de globalização de internet, economia, onde a arrecadação ela era maior no país sede do que no país onde as empresas elas exerciam suas atividades. E o Pilar 2, ele é uma continuação, né, desse projeto do BEPS, que tem por escopo assegurar uma tributação mínima global sobre os lucros residuais das multinacionais. Então, a gente tem o Pilar 2 de forma global, né, que instituiu aí algumas regras específicas, uma sopa de letrinhas aqui, com relação aos mecanismos para redistribuir esse direito arrecadatório entre os países, tá? O que nós temos aqui, então, no Brasil, que foi a instituição do Pilar 2, criando as regras GloBE, que estabelecem os mecanismos para garantir o recolhimento do tributo sobre a renda numa alíquota efetiva de 15%. Então, em todas e cada uma das jurisdições onde sejam obtidos rendimentos pelo grupo de empresas multinacionais. Então, o que a gente tem? Se em determinado país, de acordo com as nossas regras gerais aqui de tributação, a empresa recolher, né, que depois eu vou corrigir para vocês antes de mandar, mas a empresa recolher pelo menos 15%, então se eu estou recolhendo pelo menos 15% da alíquota efetiva, e aqui, gente, sempre pensando que a alíquota efetiva da regra
da regra Globo imposta pela OCDE, tá? Que a gente não está falando da alíquota efetiva da nossa demonstração financeira. Então, existe uma diferença entre a alíquota efetiva que a gente tem calculada contabilmente com a das regras do Pilar 2 para a OCDE, tá? Então, se a nossa alíquota efetiva ela é superior a 15%, nós não temos aqui nenhuma necessidade de exposição de adicional do top-up tax, né, seja pelas regras globais ou pela regra nacional, na regra Brasil. Se eu tenho uma arrecadação inferior a 15%, eu tenho, então, que avaliar as regras impostas aqui pela legislação, pelas regras do Pilar 2, tá? A quem se aplica, nesse caso, o Brasil, ele implementou em dezembro de 2024 a necessidade do recolhimento, né, que a gente chama aqui do QMTT, né, que é o incremento da tributação interna por meio de um adicional. Então, os países fontes, eles poderiam, pelas regras do Pilar 2, editar regras para esse recolhimento, para que esse recolhimento fique no país fonte. Então, o que o Brasil fez foi similar à implementação do QGMTT, que está previsto nas regras globais do Pilar 2. A quem se aplica esse adicional de CSLL? Então, a gente tem o adicional para as empresas de grupo ou grupo de empresas que tiverem oferido receitas anuais de 750 milhões de euros ou mais nas DFs da entidade investidora final em pelo menos 2 dos 4 anos fiscais imediatamente anteriores ao analisado. Então, a gente vai pegar de 2024 para trás, né, avaliar se tiver em pelo menos 2 anos, 2 desses 4 anos, auferido receita superior a 750 milhões de euros, eu estou sobre o rol aí de empresas com adicional de CSLL. Posso fazer uma pergunta, Suzy? Claro. Eu fiquei lendo alguns artigos sobre esse Pilar 2. Ele parecia que esse é de uma primeira vista, pacto relativamente pequeno, que só se aplica aqueles casos onde a tributação ficasse abaixo de 15%. Mas aí eu vi que a expectativa de arrecadação devido a esta mudança na regra é bilhões de reais. Ou seja, o impacto disso parece ser muito grande, ainda que só se aplica a essas empresas que têm menos que 15% de taxa efetiva. Então, é realmente impressionante. Eu fiquei impressionado com o tamanho do impacto dessa alteração. Sim, e eu acho que uma coisa importante aqui, Kira, é que muitas empresas, por se tratarem de empresas que estão num grupo multinacional, elas podem estar olhando e falando, não, mas a sede já implementou o Pilar 2, a gente já fez uma análise para 2023 ou para 2024, considerando a atuação global. Mas aqui a gente tem que identificar aqui o Brasil. Então, primeiro, né, tem que avaliar novamente essa questão dos 750 milhões de euros, né, para verificar se você está sobre o adicional da CSLL, né, se é aplicável à sua empresa, e também tem que verificar as regras para a análise da alíquota efetiva, né? Então, quando a gente muda essa forma de cálculo da alíquota efetiva sobre essas regras Globo, a gente acaba tendo um impacto que não é previsto se você olhar somente a alíquota efetiva do LAIR, né? Então, se você pega ali o LAIR da demonstração financeira, quando você olha para as regras Globo, você pode ter um impacto, sim. E a gente sabe que hoje no Brasil, né, muitas empresas têm ainda alguns benefícios fiscais, né? Então, às vezes você tem ali uma inovação tecnológica, você pode ter algum tipo de subvenção que impacta o seu resultado, né? Uma SUDAM, uma SUDENE, e isso sim pode estar trazendo aí essa perspectiva de recolhimento, né, por parte do fisco, como você mencionou, né, que é muito maior do que eventualmente a gente espera. Porque você fala assim, mas um país com uma tributação nominal de 34%, não seria esperado que muitas empresas estejam abaixo
dos 15%, né? Porque você tem uma alíquota nominal importante. Mas o que a gente vê na prática é que realmente se aplica a vários grupos econômicos né, de empresa que nós atendemos. Então, é muito importante se atentar para o cálculo desse adicional. E o que acontece? Como a gente já está vigente, né? Então a gente já tem a vigência a partir de 2025, o que é esperado é que já exista um registro contábil dessa provisão do adicional e aqui não é um adicional de 15%, tá, gente? É só para deixar claro, eu tenho uma expectativa mínima de 15%. Então, se na alíquota efetiva, calculada com base nas regras Globo, você ficou com 13%, você vai ter um adicional de 2% para chegar no 15%. Então, 15% é a alíquota mínima, né? Então, eu tenho que ter uma alíquota efetiva mínima de 15%. Então, se nós vamos direto na lei, ela traz a metodologia de cálculo, onde você vai avaliar a sua alíquota efetiva, né? Calculada com base nessas regras das regras Globe, e comparar com 15%. Então, o que você vai recolher de adicional é a diferença para se equilibrar, né, equalizar 15%. Isso, e talvez essa aqui é uma outra coisa que me assustou, que a forma, a base de cálculo é diferente, obviamente ele é diferente da base de cálculo normal que as empresas fazem. Então, as empresas vão ter que implementar um novo sistema de cálculo de lucro para aplicar essa taxa. Então, aqui nós estamos falando de uma nova sistema tributário que essas empresas seriam obrigadas a implementar e controlar, reportar e pagar. De novo, Exatamente, é um controle a mais, né? E aí, como você falou, muito embora aqui a gente tem, né? Ela é devida a partir de janeiro de 2025. O recolhimento, ele só vai acontecer em 31 de julho, né? Então, aqui seria, vamos dizer assim, de acordo com a entrega da declaração, né? Então, eu entrego a declaração em julho de 2026 e está casando aqui o recolhimento também para a data de entrega da obrigação. Por enquanto, a gente tem essa previsão. Então, mas contabilmente, como eu estou no lucro real, se eu estou no lucro real anual e eu tenho as estimativas mensais, eu já tenho que ter esse cálculo mensalmente, como você mencionou, Kira, então eu já tenho que ter esse registro e tenho que fazer essa provisão, né? Então eu já vou trazer no meu balanço o impacto mês a mês. Se eu estou no trimestral, eu vou fazer por quarter, se eu estou no anual, eu vou fazer mensalmente. Então eu já trago para fins de balanço eu já tenho que ter essa análise agora, por exemplo, para janeiro, né? Para o meu encerramento, empresas que publicam DFs trimestrais, né? Então, eu tenho já que ter um impacto para o primeiro trimestre e ele já vai estar impactando o meu balanço. Isso. Eu fico imaginando as discussões que vai ter agora no fechamento de março sobre isso. Sim. Sim, a gente já tem que estar preparado para isso. Aqui a gente tem a questão, né? Se o adicional da CS, ele alcança, qual é a parcela do lucro das entidades constituintes? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque ele fala, né, que esse adicional de CS, ele vai ser aplicado sobre os lucros excedentes, calculado de acordo com as regras contábeis brasileiras, acrescido de alguns ajustes. E a diferença entre esse lucro Globe da entidade constituinte e a exclusão do lucro baseada na substância da entidade constituinte. Então, eles têm aqui uma previsão de exclusão de uma presunção de retorno dos ativos tangíveis e dispêndios de mão de obra, né? Então, se você olha para essa regra, você fala, não, mas eu vou poder excluir essa presunção de retorno operacional. E, eventualmente, isso não vai ter um impacto para mim com relação, isso não vai diminuir muito a minha alíquota efetiva. No entanto, existe uma previsão na regra que ele fala que essa exclusão ela é limitada a 5%. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala, não, mas eu tenho um valor importante com relação à minha parte operacional, né? Ao meu retorno de ativos. No entanto, existe um limite para essa exclusão. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que realmente debruçar sobre a regra nesse primeiro momento ali, né, para fazer a análise de aplicação
e identificação de como vai ser calculado dentro da empresa, né, de quais são os itens para fins do cálculo da alíquota efetiva, para que a gente não tenha nenhuma surpresa aí, né, mais para frente. E a gente já esteja preparado. E essa norma também, ela traz o conceito de lucro consolidado, se não me engano. Então, ela traz um conceito de... Ou seja, porque normalmente estamos acostumados a ver cálculo individual por cada empresa, e agora estamos trazendo o conceito de uma consolidação de empresas para trazer um lucro consolidado, ou seja, um novo conceito que vai ser um desafio para as empresas montar essa consolidação, fazer adições, exclusões, ou seja, de controle, sim, só de controlar de isso. Econômico, né? Isso. E agora até foi bom você mencionar, Kira, porque eu me lembro que eu estava lendo ali um pouco das dúvidas que as pessoas mandaram com relação e uma das questões era sobre JCP e sobre a reforma sobre a renda, né? Então, um ponto que a gente estava discutindo, a gente discutiu muito no final do ano, é que o governo ele tentou trazer, né, fatiar a reforma sobre a renda, trazendo ali a tributação, aumentando a alíquota de tributação, né, que hoje é 0 para dividendos, excluindo a figura do JCP e trazendo outros ajustes. E o que nós tivemos é que, como isso não foi possível, né, então a gente teve ali muitas discussões, onde não foi, então, implementado esse fatiamento, né, essas alterações com base nos dividendos, JCP e afins, o Brasil já estava preparado para trazer o adicional da CSLL. Então, é uma resposta, de certa forma, né, o Brasil está regulamentando, assim como outros países já fizeram, o recolhimento local, né, porque se você não tem esse recolhimento local no país sede, sob o olhar do Pilar 2, você vai ter ele na matriz, né, porque quando você olha para o Pilar 2 de forma global, ele também tem a previsão, né, que são as sopas de letrinhas ali dos demais itens que eu mencionei, a previsão é que você não tenha nenhum país em que, né, o grupo transacione com as suas entidades, né, em que nenhum desses países você tem uma alíquota inferior a 15%. Então, se o país sede ele não regulamenta, essa tributação ela vai ficar lá para a matriz, né? Então, o recolhimento ficaria no país, por exemplo, do Ultimate Parent, né? Então, o Brasil, como ele não fez esses ajustes com relação à tributação de dividendos, ele não fez esses demais ajustes que estavam previstos, ele já se antecipou para trazer aí a adoção, né? Trazer uma das partes como se fosse a adoção do QDMTT que está previsto lá na OCDE, né? Então, a gente não espera que em 2025, que eu acho que foi uma das perguntas, que em 2025 a gente tenha aí a aprovação de uma reforma tributária sobre a renda, né? Então, essa já seria a adoção do Pilar 2 seria uma antecipação, né? Seria uma resposta nesse momento do fisco com relação a tributos sobre a renda, mas não é previsto para 2025 um início de reforma sobre a renda, que acho que era uma das dúvidas que o pessoal tinha mandado, né? Legal. Bom, passando aqui para um tema, e por falar em controles, né? Nós tivemos também a publicação da instrução normativa que alterou e incluiu ampliou um rol de benefícios fiscais que devem estar sujeitos ao controle da DIRB, né? Então, acho que em alguns outros webcasts nós falamos sobre a DIRB, né? Que ela foi regulamentada esse ano, né? Foi trazida numa instrução normativa ainda de 2024, e ela já teve o rol ampliado, incluindo mais 45 novos itens
que estão sujeitos à entrega da DIRB, tá, gente? Então, o que é a DIRB? Eu vou trazer todos os meus benefícios fiscais que estão dentro desse rol do anexo da instrução normativa, e eu tenho que fazer essa declaração mensal, que tem o prazo de entrega até o 20º dia do segundo mês subsequente ao período de apuração. Tá? Então, eu tenho uma nova obrigação acessória, uma vez que eu tenha alguns desses benefícios fiscais que estão listados no rol sujeito aqui ao controle da DIRB. O que a gente tem de novo, né? Isso, fala uma coisa. Aí quando você fica preocupado quando o fisco pede para você divulgar mensalmente todos os benefícios fiscais que você tem e parece que tem um risco aqui que ou seja, o fisco vai ficar de olho nesses benefícios fiscais e talvez vai ficar controlando e talvez reduzindo e talvez até vendo isso como uma forma de arrecadação no futuro. Então, eu fico preocupado sobre um novo requerimento de divulgar os benefícios fiscais. Sim, e de fato, Kira, assim, alguns desses benefícios, eles já eram divulgados, né? Então, você pensa, por exemplo, inovação tecnológica, as próprias subvenções, e muitos desses benefícios, eles já eram divulgados pelas empresas, por exemplo, via declaração da ICF, né, que é a declaração do imposto de renda que a gente faz lá, que as empresas fazem anualmente. Já existia, de certa forma, algum conhecimento do fisco sobre esses benefícios. E, no entanto, é o que você trouxe. Agora a gente tem uma obrigação mensal e individual do ponto de vista de informações específicas para cada item. Então, quem está sujeito? Todas as empresas que se enquadrem em algum desses, né? Então, se eu tenho benefícios de PIS e COFINS importação para a Zona Franca de Manaus, eu estou obrigada agora a entregar essa DIRB mensal com algumas solicitações específicas do fisco, né? Com relação a receitas, enfim, movimentação de transações sobre esse benefício. E aí agora eu tenho essa obrigação mensal, né? Então, realmente, isso traz aí uma visibilidade para o fisco com relação a volume de benefício do ponto de vista financeiro, né? Daquilo que está sendo de renúncias fiscais que tem sido apropriada que beneficia as empresas. Né? Então, entre eles, a gente tem aí, e são muito comuns, né? Então, assim, se a gente pegar, é difícil você ter uma empresa que agora não vai estar incluída na DIRB, porque você tem muitas empresas na Zona Franca de Manaus, você tem muitas empresas com redução de alíquota de PIS e COFINS, importação a zero. Então, aqui a gente pega várias empresas do ramo do segmento farmacêutico. Nós temos benefícios como inovação tecnológica, então nós temos muitas empresas, né, que usam da inovação tecnológica e vão ser obrigadas a entregar aí a DIRB, fora outros incentivos que a gente tem aqui, que são algumas reduções em itens específicos de cesta básica ou de itens agrícolas, né? Então, realmente tem que se atualizar para verificar se nessa última alteração da IN 2216 não teve nenhuma alteração que impacte aí o seu negócio. E por falar em benefícios fiscais, o nosso próximo tema é com relação à subvenção para investimento, né? Que, como eu mencionei, é um tópico que tem estado aí na mesa de muitas das empresas nos últimos anos. A Receita ela tem feito um trabalho em cima da subvenção para investimento, né? Então, a subvenção para investimento, só para dar um overview, nós tivemos lá a Lei Complementar 160, que lá em 2017, que incluiu os benefícios de ICMS para fins como subvenção para investimento, né? Então, antes nós tínhamos a interpretação de que benefícios de subvenção para investimento eram somente aqueles que tinham a contrapartida de investimento, né? Que era a leitura contábil aí, né, da subvenção para investimento. No entanto, pela Lei Complementar 160, houve a alteração do artigo 30 da Lei 12.973, que incluiu um parágrafo 4º que falou, olha, incluindo todos os benefícios de ICMS. Então, a gente tinha
uma consideração, a gente teve a alteração, né, então letra de lei, falando que os benefícios de ICMS, a partir daquele momento, né, do ano de 2017, estão enquadrados como subvenção para investimento. E daí se originou uma disputa, uma discussão muito grande entre contribuintes e principalmente Receita Federal, com a interpretação desse artigo 30 para fins de, principalmente, para os benefícios de ICMS. Fato é que até dezembro de 2023, o artigo 30 era vigente. Então, a gente está falando aqui que desde o ano passado, né, desde janeiro de 2024, o artigo 30 ele foi revogado, né, então ele foi revogado e não existe mais aí a disposição, né, de se excluir da base de cálculo, né, de não tributar para fins de imposto de renda e contribuição social os benefícios de subvenção para investimento. Então, a gente não tem mais essa disposição, porque esse artigo ele foi revogado e foi criada uma nova lei, né, um novo regramento, uma nova norma específica de como serão subvencionados, né, do ponto de vista para não tributar imposto de renda, como que você vai ter de volta essa tributação, que aí é uma lei específica que foi a 14.789. Né? Então, até dezembro de 2023, a gente tem a discussão sobre o artigo 30 e é sobre isso que o ato declaratório número 4 de 2024, ele veio falar. Né? Então, qual que é a regra? O que é especificamente que ele trouxe, que eu acho que cabe a gente comentar pensando em fechamento? Pela leitura do ADI, ele entende que, para que não haja a tributação do PIS e do Imposto de Renda e da Contribuição Social, o valor subvencionado, o valor da receita, ele deve estar na contabilidade. Então, a leitura desse ato declaratório é que as empresas deveriam contabilizar uma receita diferida no balanço, de forma que ela fosse sendo amortizada, né, que ela impacte o resultado na medida com que o benefício, né, que o investimento ele vai sendo depreciado. E isso então ele se refere à Lei 6.404, né, subsidiariamente às normas contábeis, trazendo a necessidade de registro contábil da subvenção. Então, ele espera que, para que haja o direito à não tributação do IR da CS, eu precisaria ter a comprovação contábil e do ponto de vista de resultado, eu só teria a amortização contábil daquilo que eu depreciei referente ao investimento. Né? Então, ele está fazendo do ponto de vista contábil, em que eu tenha a demonstração de que se eu tenho uma subvenção para investimento, para que eu tenha essa receita subvencionada, eu tenho que demonstrar que ela é na parcela daquilo que eu amortizei do meu investimento. Né? Então, eu faria esse encontro. E isso vai contra tudo que a gente tem discutido, contra a própria decisão do STJ, principalmente no que se refere a benefícios de ICMS. Né? Porque em muitos casos dos benefícios de ICMS, eu não tenho o registro contábil, né? Eu não tenho a demonstração do registro contábil. O que eu tenho é não especificamente, né, para o benefício de ICMS. O que eu tenho é um aumento, um acréscimo patrimonial, uma vez que a minha despesa é menor, né? Uma vez que a minha alíquota é reduzida, né? Uma vez que eu tenho uma base de cálculo reduzida. Então, toda essa discussão do ponto de vista contábil que está sendo posta nesse ato declaratório, ela não vai de encontro com todas as decisões que têm sido, principalmente do STJ, que a gente tem favorável ao contribuinte com relação aos benefícios de ICMS. Tá? Então, é importante aqui o que fica desse tema para a gente pensando em fechamento das demonstrações. Tá? Algumas empresas possuem ainda benefícios, mesmo com a revogação do artigo 30,
possuem benefícios de subvenção sendo registrados, né? Então, a gente tem que olhar qual é a situação em cada caso, qual é o benefício de subvenção que a empresa está se está sobre alguma discussão, se você tem algum tipo de mandado de segurança, né, que suspende os efeitos da nova lei, ou que garantem ainda os efeitos da lei antiga, do artigo 30, que já foi revogado. Então, é um assunto que a gente tem que olhar, identificar em que situação que nós estamos, né, qual é a natureza da subvenção, como que nós estamos para fins de regramento, e identificar eventual necessidade de discussão para esses ajustes contábeis que estão sendo postos nesse ato declaratório. Tá? E aí a gente começa a entrar aqui no nosso tema que vem sendo discutido nos últimos 2 anos, né, e que esse é o ano final aí para discussão, né, a gente tem que ter todas as publicações, porque a previsão é que se inicie, né, o período de transição em 2026, então 2025 é o ano onde tudo tem que acontecer, né, Kira? A gente tem que ter todas as publicações. E o que nós tivemos aqui, né? Com relação à reforma tributária, nós temos 2 projetos de lei que estão transitando, né? Então, o projeto de lei 68 e o 108. O 68, ele teve aprovação pelo Congresso Nacional e agora ele segue para sanção do presidente da República. Então, no finalzinho do ano, a gente teve o Congresso aprovando o PLP 68 e agora ele está indo para a sanção do presidente da República. O que a gente tem de principal alteração, aqui que eu acho que é importante a gente trazer com relação ao PLP? Tanto a gente teve já algumas publicações, né, com relação ao conceito de partes relacionadas, né? Então, acho que a gente tinha aí algumas discussões com relação ao fato gerador para fins de partes relacionadas. Nós temos algumas alterações, principalmente com relação o que a gente tem aqui do split payment, né? Que teve alguma alteração aqui o processo de pagamento, todos os dispositivos de instituições operadoras de pagamentos também vão ser responsáveis por viabilizar o split payment, né? Então, o split payment ele tem sido muito discutido em como a Receita iria operacionalizar. Então, a gente já teve agora nessa última publicação, né, já aprovada, que seguiu aí para análise presidencial, trazendo a inclusão de que os diversos dispositivos eles vão ser considerados nas instituições operadoras de sistemas financeiros, né? Então a gente já tem essa previsão. Ele vai operar de forma simultânea, né, com relação às operações com adquirentes que não são contribuintes de IBS e CBS. O que a gente teve aqui de alteração de base de cálculo? Ainda não temos a alíquota fechada, tá, gente? Então, assim, ainda não temos né, a gente ainda trabalha, né, com as expectativas ali entre 26,8, quase 27, até um teto de 28, né? Ainda não temos a alíquota fechada. Isso, e talvez se eu poderia até contar, esta reforma, do ponto de vista contábil, ele traz uma série de indefinições, porque do ponto de vista contábil, por exemplo, nós estamos discutindo agora a questão de impairment, nós estamos fazendo projeções de fluxo de caixa de mais que 10 anos, então nós estamos projetando os impostos serem pagos já considerando a reforma tributária e fazendo várias estimativas. Então, fica nessas fases de transição, tipo, entendo que ainda vamos ter esclarecimentos, talvez a definição dessas taxas ao longo deste ano.
Então, dependendo do momento que nós estamos, esta estimativa pode ser uma estimativa razoável ou não. Então, agora a gente vai passar o fechamento de dezembro, de março, de junho, e enquanto a gente está tendo esclarecimento dessas taxas que poderiam ter uma alteração drástica em termos do fluxo de caixa futuro das empresas e impactar, inclusive, a recuperação dos impostos recuperados de longo prazo. Então, de uns impostos indiretos. Então, talvez esse tema, ele cria uma certa fricção do ponto de vista contábil, da gente ficar acompanhando. E esse ponto, Kiran, por exemplo, hoje nós temos posto aqui o período de transição, né? Então, a partir do ano que vem, a partir de 2026, o que vai ser feito é que o PIS e COFINS, que o regime na regra geral, né? Então, você tinha ali uma tributação de 9,25, a partir de 2026 você vai continuar tendo uma carga efetiva de 9,25, no entanto, seria 8,25 de PIS e COFINS e 1% de IBS e CBS. No ano seguinte, a gente tem a extinção do PIS e COFINS em 27 e toda essa carga tributária, né, todo esse 9,25 passa a ser destinada a IBS e CBS. Até 2032, a ideia é que você consiga ter que tenha pouca variação, porque você vai trocar apenas as alíquotas, né? Então, eu vou trocar a alíquota hoje vigente, então se o meu PIS e COFINS é 9,25, eu vou trocar por 9,25 de IBS e CBS. E o de ICMS, a mesma coisa, eu vou trocar pelo equivalente a IBS e CBS ali entre 2029 e 32. No entanto, isso é até 32. A partir de 33, eu já teria a implementação full de alguma alíquota que transita entre 26% e 28%, que nós não sabemos, e o que impacta também a alíquota efetiva, porque a gente passa a ter, né, a apropriação de créditos de uma não cumulatividade plena. Então, realmente, as empresas agora, elas têm trabalhado muito nessa análise de ter a alíquota nominal para que eu também consiga chegar na minha alíquota efetiva. E uma das alterações que nós tivemos, até pensando em alíquota efetiva, nessa última alteração aprovada pelo Congresso Nacional, principalmente para empresas que estavam previstas, né, segmentos previstos para regime diferenciado, que são algumas reduções, como agronegócio e farmacêuticas ou prestador de serviços, dependendo de alguns serviços, tiveram algumas alterações importantes. Então, por exemplo, a gente tinha alguns serviços de home care, serviços de saúde, que não estavam previstos dentro da redução de 60% dessa alíquota. E a partir desse texto que foi aprovado, que foi para apreciação, eles estão no rol de redução de 60%. Existiam alguns medicamentos, na verdade, alguns itens de soja e milho, que eles estavam submetidos à alíquota zero, que agora eles passam a estar com a redução de 60%. Itens de higiene, como fraldas, também não tinha previsão de redução, agora tem previsão de redução. Então, alguns trabalhos que a gente sabe, que a gente tem acompanhado que as empresas tinham feito, principalmente no ano passado, dependendo do setor, ele teve agora uma alteração importante. Então, você passa, eu não tinha previsão de redução numa empresa aí de tocador, e agora para os meus principais itens eu tenho uma redução. Então, realmente, é o que você falou, muda toda essa expectativa daquilo que está sendo usado pela contabilidade para trabalhar em indicadores econômicos que sustentam aí Impairment e outras avaliações, né, mergers, enfim. Então, realmente, é importante dar uma olhada, né, repassar os impactos do texto que foi aprovado, porque nós tivemos essas alterações específicas, né? Hotelarias também não estavam previstas, reduções agora tem uma redução prevista de 40%. Então, realmente, é importante voltar para a prancheta aí com relação a esse texto aprovado. Com relação ao PLP
108, que nós tivemos também a aprovação na Câmara dos Deputados, o que é importante trazer, eu acho que foi até um item que você já comentou, Kira, com relação aos créditos de ICMS. Então, nós tivemos aqui uma alteração específica com relação a transferências para integrantes do mesmo grupo econômico, que no texto original, ele previa a possibilidade de transferência de saldo credor para terceiros. Então, agora, no substitutivo, ele acrescentou a previsão expressa, né, da possibilidade de transferência para integrantes do mesmo grupo econômico. E para o prazo para os estados e Distrito Federal se pronunciarem sobre o pedido de homologação, ele era de 24 meses, e agora ele caiu para 12 meses. Então, a gente tem que se antecipar com relação a esses assuntos, né, porque ele teve essa alteração de prazo. Então, as empresas que têm a possibilidade, que estão avaliando, né, vender saldo credor, transacionar saldo credor de ICMS, ela tem um prazo máximo de 12 meses agora para informar, se pronunciarem sobre esse pedido de homologação. Tá? Então, empresas aí com ECREDAC, e a gente sabe, né, que principalmente no estado de São Paulo, né, a gente tem empresas com saldos elevados, saldos credores, e eu acho que isso impacta também aí as análises de realização desses ativos. E uma outra alteração importante que foi removida agora no substitutivo era a distribuição desproporcional de dividendos. Né? Então, existia no texto original essa possibilidade, e eu acho que isso tem aqui, né, um impacto contábil importante, que seria a distribuição desproporcional de dividendos, e essa previsão ela foi removida do texto que foi para aprovação. Tá? Então, acho que do ponto de vista de balanço, né, pensando em fechamento, acho que são informações que têm um maior impacto contábil com relação a análises futuras. Isso. E Suzy, talvez uma coisa que um outro item que está gerando discussões também é esse tema do transfer pricing, porque a gente teve agora no final de dezembro para aquelas empresas que anteciparam a nova norma de transfer pricing para 23, eles entregaram suas informações em dezembro 24, e agora nós estamos no processo das empresas montando suas informações referente ao ano base de 24 para entregar neste ano. E do ponto de vista contábil, a gente está começando a perceber várias estimativas críticas, vários riscos nessas informações sendo prestados e talvez vai entrar numa discussão de potenciais contingências fiscais vinculadas com isso. E de novo, tudo isso é novo para todos nós, dado essas... e aí começa agora a ter várias discussões sobre este mundo de transfer pricing. Mas talvez a gente pode aproveitar agora que a gente tem uns 10 minutos para ver as perguntas que estão vindo do público. Então tem aqui para você, Suzy, do Ana Miranda. Ela está perguntando se este complemento que a gente falou do Pilar 2, do CSLL, seria dedutível para fins de imposto de renda. Eu imagino que não, mas... na verdade, ele não é, porque ele vai ficar embaixo da linha do imposto, assim como é a CSLL, né? Entendi. Então, a gente mantém a mesma forma. Ele não entra na base de cálculo, né? Ele não entra na base de cálculo, então você continua fazendo a apuração da mesma forma. Legal. E aí tem outra pergunta aqui do Maria Carolina perguntando sobre no cálculo do percentagem adicional do CSLL, como ficam os benefícios, como lucro de exploração, de inovação e tecnologia. Eu não sei se existe algo específico sobre isso dentro
da regulamentação, mas aí são perguntas bem específicas. Deixa eu ver aqui também. Aí tem várias perguntas sobre o DIB também. Aí eu não sei se você quer talvez, aproveitar e dar uma lida nessas perguntas, enquanto talvez a gente responde algumas das perguntas do lado contábil. Pode ser. Só uma coisa que eu gostaria de falar também, Kira, que eu acho que é importante do PLP, do 108, que acho que pensando em contingências, que eu esqueci de comentar, com relação às penalidades. Então, a gente sempre teve uma penalidade, né, quando a gente olha para a tributação, ICMS, PIS e COFINS, que era a penalidade para fins de ausência de recolhimento e para entrega de obrigações acessórias. Então, é importante as empresas olharem, porque no PLP 108, nessa versão agora que foi para a última aprovação, nós temos uma previsão de penalidade que considera uma penalidade alta para reincidência de erros de preenchimento de obrigação acessória e recolhimento. Né? Então, a gente tem penalidades mais altas do que eram previstas antes e existe uma penalidade maior quando você é reincidente. Né? Então, é importante a gente se atentar ao que está sendo discutido, tá? E já pensar na questão de como a gente está, né, agora ajustando os sistemas e ainda não temos as notas técnicas com relação às obrigações acessórias. Acho que isso é importante também, que é uma previsão que muda um pouco o que a gente está acostumado aí no que temos para ICMS, PIS e COFINS. Legal. E aí, aproveitando das perguntas contábeis, aí tem uma aqui da Dario Sampaio, perguntando sobre as alterações, quais são essas alterações que estão acontecendo nesse CPC 09 e CPC 18, são atualizações das normas. No CPC 09, obviamente, um dos itens que sempre gera discussão é tratamento do ágio na incorporação reversa. No CPC 18 tem a discussão da questão da postergação do prazo de puxar equivalência de 2 meses para 3 meses. Tem uma outra pergunta aqui de Marcelo Lopes Filhos, perguntando se tem alguma novidade sobre partes relacionadas. Sobre partes relacionadas, eu diria que uma das discussões que a gente tem que os contratos de transfer pricing não são entre partes relacionadas. Aí nós temos toda uma discussão em termos de novas políticas de preço entre partes relacionadas, uma discussão se uma alteração no contrato realmente representa uma transação valor justo, era valor justo agora, antes, e aí existe toda uma discussão da contabilização dessas transações e também dos contratos entre essas partes. Tem uma pergunta aqui sobre a parte já liberou o modelo das DFs para 2024. Eu acho que tem em inglês, acho que ainda não tem uma versão em português. Acho que o pessoal ainda está usando a versão do ano passado ainda. Aí tem vamos ver se aí tem uma pergunta aqui do Daniel Araújo, quais são as melhores práticas para mitigar os riscos de compliance durante o fechamento contábil? Eu diria, Daniel, para tentar antecipar essas discussões do máximo possível, que a gente tem visto que melhores práticas são aqueles casos que são onde os temas são antecipados e até a gente, adicionalmente, tentar antecipar o fechamento para dar tempo para revisar os números. Inclusive, a gente presta serviço para revisar, para fazer revisão das demonstrações financeiras, uma coisa que faz para bastante empresa. Então, aí tem a questão da... então, as normas que a gente... aí tem...
Se você quiser ir passando, Kiran, só um tema aqui que eu já ia antecipar da questão do fiscal, que eu já estava passando aqui algumas perguntas. Tem, acho que mais de uma com relação ao PIS e COFINS, ao efeito da subvenção, né? Como que fica o PIS e COFINS, que a Receita ela tem se pronunciado menos com relação aos impactos da subvenção tributadas pelo PIS e COFINS. Com a revogação do artigo 30, gente, que nós tivemos aí da 12973, também temos a revogação, se nós formos lá na 10637, na 10833, existia um parágrafo específico que falava que para PIS e COFINS, subvenção para investimento também não era tributada. Então, a partir de 2024, não podemos também seguir com a não tributação para fins de PIS e COFINS. Tá? Então, a partir da revogação aí do artigo 30, se você consultar a 12973, né, a 10637 e a 10833, o inciso de subvenção para investimento ele está revogado. Então, ele não é um item que eu não posso tributar mais para fins de PIS e COFINS, né? Então, antes nós tínhamos a menção de que a subvenção não integrava a base de cálculo das receitas. Então, isso também foi revogado. Então, a partir de 2024, nós não temos previsão para PIS e COFINS para não tributar receitas de subvenção para PIS e COFINS. Acho que essa é tinha umas 2 perguntas com relação a isso. Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui sobre preço de transferência. Aí tem uma pergunta sobre, interessante, aqui de Júlia Johanita, sobre, teve no final, parece que dentro do preço de transferência tem a opção, do ponto de vista tributária, das empresas emitir uma nota de débito ou crédito no final do ano para fazer o ajuste de lucro, para não ter que fazer a exclusão dentro do cálculo de imposto de renda. Porque você não tem a exposição. Uhum. Isso. E aí, obviamente, aquelas empresas que não fazem emissão dessa nota de débito ou crédito, e aí eles vão ficar com exposição, que aí teria que calcular no cálculo do preço de transferência dentro do cálculo de imposto de renda. Então, agora, por outro lado, nós temos uma outra discussão para aquelas empresas que fazem isso, do ponto de vista contábil, se as notas de débito e crédito que estão sendo emitidos frente porque muitas vezes eles estão olhando as transações do ano todo de 24 e o ponto aí tem que ver se existia esta emissão de nota de débito e crédito está conforme o contrato existente desde o início do ano, porque se fosse simplesmente uma nota de débito e crédito aleatório sem o vínculo contratual desde o início do ano, tipo, que existia desde o início do ano, aí tem uma questão de substância econômica do ponto de vista contábil. Aí tem uma discussão se esses impactos iriam impactar o resultado ou não, se não tinha o contrato para que já tinha obrigação de emitir essas nosso débito e crédito desde o início do ano. Então tem isso além das várias outras estimativas, porque agora com a implementação das transferências tem várias estimativas sendo feitas. Aí tem estimativas e inclusões e exclusões baseadas em interpretações, inclusive da legislação. Então, por ser primeiro ano, tem várias áreas, tem mais áreas interpretativas do que talvez teríamos no futuro. Eu acho que isso é importante, né, Kira, que foi o assunto que nós até discutimos um pouquinho antes do webcast, com relação à análise, né? Nós, às vezes, do departamento, né? Olhando para o tributário, quando você friamente lê a regra, né, da OCDE, e você tem essa possibilidade, né, que agora ela é trazida pelo regramento aí, pelo viés OCDE, que você tem essa possibilidade de emitir notas de débito com relação, para que você tenha o ajuste anual, né, da sua lucratividade ali com relação à operação, né? Então, às vezes a gente olha, fala, não, tudo bem, então basta a gente discutir e emitir uma nota
né, uma nota de débito, uma nota de crédito para regularizar do ponto de vista da exposição para fins de cálculo de preço de transferência, né? E aí o que há necessidade de se discutir com o departamento contábil ou o contábil discutir com o tributário quais os reflexos, né, desse cobertor curto que a gente está trazendo para dentro da contabilidade, né? Que é o que você falou, se eu resolvo emitir uma nota de crédito, uma nota de débito para que a minha análise, né, depois que eu fiz o meu benchmark, a minha análise da minha lucratividade, ela fique equilibrada, eu posso estar trazendo algum tipo de problema para a contabilidade, porque eu não vou ter substância econômica para suportar o registro dessa nota, né? Que é isso que você está colocando, né? Isso, porque do ponto de vista contábil, a gente contabiliza, por exemplo, a receita e os custos baseados nos contratos. Aí, e normalmente, aí a gente vai olhar o contrato que existia em janeiro 24 para ficar fazendo contabilizações. Aí ver se essa nota de débito e crédito era uma obrigação existente naquela contrato, naquela data, porque senão talvez não teria sentido ter uma nota de débito e crédito do ponto de vista econômico sobre uma transação já encerrada. Mas estou vendo que nós estamos chegando no final de nosso tempo aqui, e aí talvez eu vou trazer para ver se tem, talvez, Melissa, se você está conosco, se você tem algum comentário final? Gostaria de agradecer, Kieran, pelo convite, pela participação e a todos os nossos espectadores, né, ou ouvintes. Pessoal, estamos à disposição para tirar dúvidas referente aos temas que discutimos hoje, e eu realmente acho que o chocolate de hoje deveria ir para as palestrantes, hein? Então, quem concorda comigo, por favor, escreve no chat aí. Muito bem, muito obrigada, Kieran. Abraços. Tá bom. Isso, vocês vão ganhar chocolate por devido a aceitado da última hora esse convite. Muito obrigado. E Suzy, você tem algum comentário final? Além do chocolate? Além do chocolate, que eu vou buscar aí depois no escritório, Kieran, eu quero agradecer também a oportunidade, dizer que tem algumas perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, ou que ela era mais específica, mas que a gente consegue, né, mandar, e a gente recebe aqui as perguntas para poder mandar as respostas para vocês, tá, gente? Então, quem não conseguiu, a resposta que a gente não conseguiu trazer em virtude do tempo, a apresentação também aqui de Tex vai ser disponibilizada junto com o PDF, e qualquer dúvida também, nós conseguimos ajudá-los aí nesses assuntos que nós trouxemos hoje, né, com relação a DIRB, subvenção para investimento, trabalhos específicos a Pilar 2 e preço de transferências, preço de transferência na visão OCDE, nós temos um time de especialistas, né, que tem trabalhado fortemente aí junto com os nossos especialistas do time contábil também, e quem tiver algum tipo de necessidade, fique à vontade para nos contactar, seja por LinkedIn, né, aqui pelo site, né, Kieran, ou mandando aí algum e-mail, fique à vontade de nos procurar para que a gente possa aí ajudá-los nessa transição. Isso, legal. Se a gente não conseguiu responder a sua dúvida, pode mandar direto nossos e-mails ou nos contatar via LinkedIn. E aí acho que com isso chegamos no ponto mais importante do nosso webcast, quando o Rael vai anunciar quem levou o chocolate, qual participante que fez mais perguntas e levou o chocolate. Olá, Kieran. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Ryuk Pelsis, da cidade de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Hugh, e para a sua participação, para ganhar o chocolate. Aí só para avisar que para registro do treinamento, precisa ficar conectado por 1h30 das 2 horas. Quem fica conectado por esse tempo automaticamente recebe a certificação de participação. E aí isso que atende o requisito do CFC e não tem um requerimento de prova como participante. E aí, finalmente, falando sobre o nosso evento na semana que vem,
Então, na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira, vamos falar sobre essa nova regra de gerenciamento de riscos para seguradoras e bancos, o ORSA, e aí vamos discutir o que é, como funciona, qual que é o prazo de implementação, quais são as dicas onde você pode achar mais materiais sobre isso e falar com nossos especialistas para tirar suas dúvidas. Então, muito obrigado para todos e todas, e eu vejo todo mundo na quarta-feira que vem, às 9 horas. Até lá. Obrigado.